Controle de embreagem na ladeira. Esse assunto é um tema prático também, como eu tenho falado. No final, nós vamos ter uma visualização. Vamos fazer uma visualização também ligada ao assunto que a gente vai falar, tá bom? Vocês não fazem esse controle de embreagem porque tem medo. Medo do quê? Medo de não controlar o carro e de deixar o carro descer e, obviamente, bater no carro de trás. Ótimo, isso aí é pura verdade, tá, gente? Se você não tiver controle mesmo, é exatamente isso que vai acontecer. Então, para que isso não aconteça, primeiro, a gente precisa entender que o medo não está no pé, não está na mão, não está no corpo, ele está na mente. A primeira coisa que tem que entender, que o medo, ele está na mente. É lá na sua mente que acende uma luz vermelha quando você fala, vou dirigir, ou se já está dirigindo, tem muita gente que já dirige, mas tem medo da ladeira, então, eu vou ter que pegar a ladeira, então, tchum, a luz vermelha acende. Aonde acende? Na mente, tá? É tudo na mente. Então, a gente precisa aprender a trabalhar, a olhar e a dominar esse medo na nossa mente, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam entender, que o medo está na mente, tá? Quando vocês entenderem isso, vocês não vão ficar pagando aulas particulares, principalmente quem já tem habilitação, para perder o medo. Porque a aula em si, o treinamento em si, ele é mecânico. Você vai fazer aquele treinamento motor, as mãos, pés, tal, corpo. Você vai treinar o corpo. E não adianta, porque tem que treinar a mente. E o treinamento da mente é o treinamento da emoção. O medo é uma emoção. Os pensamentos, você tem que olhar para os pensamentos que passam pela sua mente quando você pensa em dirigir. Ou quando você pensa em fazer a ladeira, ou estacionar, ou qualquer outra coisa. A primeira coisa é observar quais são os pensamentos que vêm, tá? E a segunda é questionar. Será que é verdade? Será que esse pensamento é verdadeiro? Será que ele é realidade? Será que se eu sair, vai acontecer exatamente isso? Porque, veja bem, você pensa assim, vou dirigir. Imediatamente, aquele medo que está lá há muito tempo acumulado na sua mente, vai acender aquela luz vermelha dizendo, não vá, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Aí, em seguida, vem os pensamentos de medo, tá? Primeiro vem a emoção, depois vem os pensamentos. Se eu sair, eu vou bater. Se eu sair, eu não tenho controle do carro, eu vou atropelar. Se eu parar no semáforo, eu vou deixar o carro morrer. E aí eu não vou conseguir sair. E aí eu vou passar vergonha. Veja, você consegue listar e consegue fazer todo o seu percurso de medo na sua mente, porque você não saiu. E nem vai sair, porque o medo não vai te deixar sair. Então, observe esses pensamentos. A partir da emoção do medo, você pensa assim, vamos fazer um exercício aqui, ó. Vocês comigo aqui, ó. Primeiro você pensa assim, vou dirigir. Aí você vai perguntar, você vai observar quais são os pensamentos que vêm quando você diz vou dirigir. O primeiro pensamento que vem, na verdade, vamos colocar o primeiro pensamento que vem, que é melhor, depois a gente pensa nos outros. Então, primeiro vem a emoção, depois vem o pensamento. E esses pensamentos são aqueles pensamentos de medo, aqueles pensamentos de antecipação, aqueles pensamentos assim, e se eu sair, e se der errado, e se. Penso na marcha e embreagem. Pensou, vou dirigir, você lembra da marcha e da embreagem, é isso? A gente vai falar exatamente da embreagem, certo? Então, veja bem, os pensamentos são negativos. Quando você pensa em dirigir, você tem pensamentos negativos. Deveria ser o contrário. Quando eu penso em dirigir, eu só penso em coisa boa. Eu só penso no que eu vou passear, no que eu vou me divertir. Eu nem lembro que tem trânsito, tá, gente? Geralmente eu não penso, eu vou pensar no trânsito na hora que eu estiver no trânsito, porque na hora que eu penso em dirigir, nenhum pensamento ruim me vem na cabeça. Porque para mim é uma coisa boa. Olha a diferença. Eu só penso coisa boa quando eu vou dirigir. Vocês só pensam coisa ruim.
Tá vendo como o medo age na mente de vocês? E é esse mindset que a gente chama, essa mentalidade, essa caixa, esse arquivo de pensamentos ruins que a gente precisa mudar. Tá? Vocês têm um arquivo. Nosso cérebro é como se fosse um computador. Como se? O cérebro é muito mais poderoso, faz muito mais coisas. Mas é como se ele fosse um computador que tem lá as pastinhas dele, assim. Aí tem a pastinha do medo, tem a pastinha das memórias, da alegria, tem um monte de pastinhas. E toda vez que você pensa em dirigir, tá lá na pastinha do medo. É a pastinha do medo que você vai lá e saca da sua memória. E aí só tem pensamentos de medo. Aí desfia toda, sabe aquele rosário de pensamentos sempre iguais, de medo, não vai dar certo, eu não sou capaz, enfim, todas essas coisas. Você entende? Então, precisa tratar o medo na mente, primeiro, ok? Quando você mudar esse pensamento, mudar essa caixinha, Olivia, como é que faz para mudar? Bom, aí tem umas técnicas que eu ensino e que eu aplico nas minhas terapias, ensino nos cursos que eu faço, curso online. Ser instrutor é a minha essência, é isso. E ser terapeuta é a minha missão. O que você tem que fazer? Você tem que aprender, tá? Muita gente, eu acho que a grande maioria, na verdade, que faz aulas nas autoescolas, elas não aprendem exatamente para que serve a embreagem e como usá-la. O que acontece é que vocês são instruídas, e ser instruída é diferente de ser ensinado. Eu vou falar assim, pode ser que a palavra não seja tão diferente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você é ensinado, ou seja, quando você aprende de verdade, você não esquece mais. Não esquece. Por exemplo, se aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece mais. Se aprendeu a andar, você não esquece mais. Se aprendeu a falar, comer, tudo que você aprende de verdade, aprende mesmo, você não esquece. Agora, na escola, por exemplo, a matéria que você viu lá na escola, no colégio, do que você lembra daquelas matérias? Muito pouco ou quase nada. Porque você não estava aprendendo. Você só vai lembrar daquilo que você realmente aprendeu, que fazia sentido para você. Não é verdade? Só o que faz sentido para você é o que você realmente aprende. O que está interessante para você, o que te interessa. Assuntos que te interessam, aí você guarda, aí você presta atenção. O que não te interessa, você deleta. E se você não gostava da professora, se a professora não sabia ensinar, se não era a matéria que você gostava, uma série de coisas, você simplesmente vai esquecer. Tá bom, entrou aqui, fez a prova, saiu do outro lado. Em geral, o que acontece na autoescola é exatamente isso. Você treina, o instrutor fala, vem para o exame, acabou o exame, vai embora. Você não guarda. Então, aprender, ele implica em atenção. Você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando. Implica em se interessar por aquele assunto de verdade. Tá? Tem que ter interesse, um interesse real por aquele assunto. E o mais importante, praticar. Se você não pratica, não adianta você ter atenção, ouvir, aprender, ter interesse, se você não vai lá e não pratica. Se você não pratica, como é que você vai saber fazer? Como é que você vai aprender? Como é que isso vai se tornar um hábito ou vai se tornar automático, como todas as coisas na vida? Então, vocês precisam entender esses passos. Não adianta só você ouvir falar da embreagem. Eu vou explicar como funciona. Mas se você não praticar, muito do que eu vou falar vai se perder, vai se esquecer. Embora seja um assunto do seu interesse, embora você preste atenção e tenha vontade de aprender, mas se você não pratica, também fica perdido, ok? Então, o aprendizado é o seguinte... Eu vou falar um pouquinho para que serve a embreagem. Depois eu vou falar como usar a embreagem, tá bom? A embreagem, ela faz parte de um sistema no carro, e o carro é dividido em sistemas para a gente estudar melhor, o mecânico estudar e saber consertar, ele é dividido em sistemas, tá? Assim como o nosso corpo, é bem parecido. Por exemplo, nós temos o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema, qual mais? Motor, enfim, temos sistemas, não é verdade? O carro também tem sistemas. Um dos sistemas que a gente está falando agora é o sistema de transmissão.
onde a embreagem fica, onde ele atua, é o sistema de transmissão. O que faz parte do sistema de transmissão? Fazem parte o motor, o câmbio, que é uma peça que eu falei outro dia, ele parece uma lanterna gigante, ela é desse tamanho assim, bem grande, nem cabe ali no vídeo, bem grande, ele tem 70 centímetros mais ou menos, ela tem uma circunferência no final, assim, bem grande também, de uns 40, 50 centímetros mais ou menos de altura, é uma peça bem grande, bem pesada. Então, fazem parte o motor, o câmbio, que dentro do câmbio está a embreagem, que é a peça da embreagem exatamente, está a caixa de marchas, que é onde são sincronizadas as marchas, e depois os braços, que são, acho que é árvore, se não me engano, que levam para as rodas, tá bom? Então, o motor produz a força, produz a potência e a velocidade, e ele transmite para o câmbio através da embreagem. A embreagem é a peça que une o câmbio ao motor, tá? É ela que faz a união do câmbio com o motor. Então, daqui do motor, passando pelo câmbio, vai para as rodas. É assim que funciona. A embreagem, ela é um disco que vai se juntar ao disco do motor. O motor também vai ter um disco, os dois vão se juntar para fazer a transmissão da velocidade do motor para as rodas, através do câmbio. Então, veja bem, dentro do carro você tem o pedal da embreagem, você tem o pedal do freio, o pedal do acelerador, e você tem a alavanca de câmbio, que é onde você troca as marchas. Câmbio significa trocar, cambiar, trocar em espanhol, e você troca as marchas, ou seja, você muda as marchas, vai alternando as marchas. Então, lá no câmbio ficam a embreagem e a caixa de marchas. E dentro do carro fica o pedal da embreagem e a alavanca de câmbio. Como é que o carro anda? O carro anda a partir do momento que você dá a partida no motor, certo? Ligou o motor e está ali trabalhando. Aí você pisa na embreagem até o final, a embreagem é sempre até o final, e engata uma marcha. Na ladeira, o carro precisa de força para andar e ele está contra a gravidade, né? Porque a gravidade puxa para baixo, né, gente? Ele está contra a gravidade, ou seja, o movimento natural dele é para baixo, porque a gravidade está puxando. Só que a gente quer que ele suba, a gente quer que ele faça o movimento inverso. Então, ele precisa de uma força muito grande para empurrá-lo para cima, não é verdade? E vencer o peso dele, que já é muita coisa, quase uma tonelada, dependendo do carro, ou até mais, e a gravidade puxando para baixo. Olha a força que ele tem que fazer para subir. Por aí, vocês devem supor, imaginar, que ele não vai sair feito um foguete. Ele não vai sair feito um rojão quando você acende. Ele tem um tempo para sair. Ele faz uma força para sair. Ele precisa de toda a potência que ele tem para sair. Inclusive, eu faço até uma piadinha, falo assim, se você comprar um carro e você colocar a primeira e ele não subir nem de primeira, joga fora o carro, porque não presta, não presta. O carro tem que pelo menos subir de primeira, pelo menos de primeira. Por que pelo menos de primeira? Porque ele é a marcha mais forte que o carro tem. A primeira marcha é a marcha mais forte. E ele precisa dessa marcha forte, ele precisa de força para poder subir. O que ele precisa mais? Ele precisa que essa marcha, por exemplo, quando você encaixa uma marcha, ela não está ainda engatada, ela não está ainda fazendo a função dela, que é levar o carro para frente, no caso, ou para trás também, né, que tem a marcha ré. Porque ela só vai engatar de verdade, a marcha só vai estar engatada no motor de verdade quando você soltar a embreagem. Porque a embreagem é assim, aqui está o motor e aqui está a embreagem. Quando você solta a embreagem, o pedal da embreagem, ele vai colar o câmbio no motor. E a marcha é como se ela estivesse aqui dentro, tá? Entre os dois. Não é assim, mas é só para vocês imaginarem como é que funciona. Então, o motor está aqui, a embreagem está aqui e a marcha está aqui dentro. Aí ele faz uma bolacha assim, aí pronto, agora está engatado.
Isso acontece quando? Quando você colocou a marcha, colocou o câmbio na marcha que você quer, no caso da primeira, e está soltando a embreagem devagar. Quando vai soltando, é ao contrário. Quando você solta a embreagem, ele junta o câmbio no motor. Quando você pisa na embreagem, ele afasta, tá? É ao contrário. É o movimento contrário. Então, quando você está soltando a embreagem, ele está fazendo esse movimento e está colando no motor. Então, colou no motor, aí ele consegue fazer as rodas andar. A questão é exatamente este ponto onde a embreagem encaixa no motor. Vocês já ouviram falar daquela historinha de vibrar do carro, de sentir a vibração do carro, na hora que você está soltando a embreagem, o carro dá uma tremidinha, vibração, tremidinha? Já ouviram falar sobre isso? Então, esse ponto, quando ele dá quando ele vibra, quando ele dá essa tremidinha, é exatamente o momento que ele está encaixando no motor. Por que ele dá essa vibradinha? Porque o motor, ele balança, ele tem um movimento. Então, quando a embreagem encaixa no motor, você sente esse movimento do motor e sente no pé, principalmente. Se você estiver prestando atenção, você vai sentir toda essa vibração no pé. Tá? Você sentindo bem concentrada, imagine, você está concentrada e soltando a embreagem devagar, pensando só no seu pé. Nesse momento, você começa a sentir a vibração do motor começar a aumentar no seu pé. E aí chega um momento em que, por exemplo, você vem encaixando, e ela é uma engrenagem, tá, gente? Por isso que a gente fala de engrenar marcha, então é uma engrenagem. Então, veja bem, ele vem vindo aqui, ó, motor e embreagem, vem vindo aqui, pá, encaixou. Só que ele ainda não saiu do lugar, ela encaixou, mas ela ainda não está andando. No primeiro momento, aí você sente, começa a sentir a tremer. No segundo momento, se você parar de soltar a embreagem, o carro fica parado, tá? Você consegue parar o carro com a embreagem, sem o pé no freio. E um terceiro momento, você soltando um pouquinho mais, ele começa a andar. Então, eu chamo de 3 tempos, o engate da marcha em 3 tempos. Primeiro tempo, você encostou a embreagem no motor, tá? Isso tudo soltando o pedal da embreagem, tá, gente? Segundo tempo, já encaixou, só que ele não andou ainda. Ele tá só encaixado, ele tá parado. E o terceiro tempo, ele encaixa mais um pouquinho e anda. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque esse momento em que ele está parado, que ele encaixou, ele nem volta e nem vai para frente, ele nem desce e nem anda, ele está parado, é o momento mais importante do carro. É o momento que você precisa aprender a fazer. É o momento que você precisa gravar, que o seu cérebro precisa gravar. E eu ensinei como fazer isso no plano, tá? Hoje eu estou ensinando ladeira. Mas nesse ponto em que o carro fica parado, que você consegue parar o carro só na embreagem, sem usar o freio, parece louco isso, mas é exatamente o que acontece. É o momento que você pode tirar o pé do freio, que obviamente se você está na ladeira, você está com o pé no freio. Eu não falei, mas é meio óbvio, mas eu vou dizer. Você está com o pé na embreagem, você pisa na embreagem, mas você já está com o pé no freio para segurar o carro para ele não descer, óbvio. Então, nesse momento em que ele encaixa, que você treina para sentir o momento que ele está parado só com a embreagem, sem usar o freio, é o momento que você consegue tirar o pé do freio completamente, para ir para o acelerador, para poder dar força para o carro também, porque na ladeira, só a embreagem não consegue tirar ele do lugar, por causa de toda a força que ele faz. Então, ele precisa do acelerador também, para ajudar a fazer isso. Só que, veja bem, você só tem 2 pés e tem 3 pedais. Acelerador, freio e embreagem. Se você está com o pé na embreagem e no freio, não tem como você pisar no acelerador junto, não é verdade? Então, você precisa de um mecanismo que pare o carro sem o freio para você poder tirar o pé do freio e colocar no acelerador. Esse mecanismo é esse ponto da embreagem que você precisa treinar. Ok? Então, você entendendo como funciona a embreagem, para que ela serve, como usar, aí você parte para treinamento. Treinar, fazer isso daí. Primeiro, obviamente, você vai treinar no plano, tá? Não vai direto para a ladeira, vai treinar no plano, exatamente onde o carro começa a andar, que é o ponto da meia embreagem, é a famosa meia embreagem. É onde você consegue parar o carro sem o freio.
tá? Sem o freio do pé e sem o freio da mão, tá? Existe a técnica também do freio de mão. Isso em ladeiras muito íngremes a gente usa, mas eu não vou falar dela agora porque confundiria mais. Vamos entender primeiro a embreagem e depois um outro dia eu falo sobre o freio de mão. O nome correto dele é freio de parada ou estacionamento, ou seja, quando você não está no carro. Então, você treinando com ele primeiro no plano, tá? Num espaço, aí você treina esse ponto da meia embreagem. Quando você for para a ladeira, também comece com ladeiras pequenas, inclinações pequenas. Vá para uma rua tranquila, onde não tenha trânsito, onde não tenha muito carro atrás, para você não ficar nervosa, porque você tem que estar calma. Você tem que estar calma, você tem que estar tranquila para você conseguir prestar atenção no que você está fazendo, sem se preocupar com se alguém está atrás, se alguém está te olhando. Tem que fazer isso sozinha e, obviamente, você tem que estar habilitada com o carro para fazer. Você não vai fazer isso sem ter habilitação. Eu estou falando para pessoas habilitadas, tá, gente? Claro, entender a embreagem, todo mundo que quer dirigir precisa entender. Agora, fazer o treinamento, só quem tem habilitação e tem o carro para fazer. E aí você vai para um lugar tranquilo, quase sem movimento, o menor movimento possível, e uma ladeira, assim, bem suave, sabe? Um morrinho de nada, assim. Você começa pequeno e vai treinando. Treina várias vezes você chegar nesse ponto onde o carro para. Eu faço esse treinamento. Quando eu faço treinamento presencial, eu ensino a pessoa a parar o carro só na embreagem, porque ela precisa tirar o pé do freio e acelerar o carro para ele poder sair com força. Então, é uma questão de treino. Realmente, deixar o carro voltar é perigoso, a gente não quer que isso aconteça, e obviamente quem não sabe fazer tem medo. E quem sabe fazer não tem medo, mas sabe o que tem que ter? Tem que ter atenção, tem que ter cuidado, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Eu falei isso várias vezes já, falei essa semana também. Mesmo quando você está dirigindo já há muito tempo, mesmo quando você tem prática, mesmo quando você já é motorista, a saída com o carro é sempre algo que você precisa ter atenção. E por mais automático que seja, ela sempre é o momento que você tem que estar presente, você tem que prestar atenção para sair corretamente, senão você não sai. Senão o carro apaga, enfim, ele não sai do jeito que a gente quer, ou sai tremendo, capengando, enfim. Então, é sempre um momento de atenção. E é isso que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Então, vamos pegar, tem a caixa lá do medo, voltou no começo, tem a caixa do medo. Você tem que criar agora uma outra caixinha do aprendizado, da prática, certo? E começar a colocar, ao invés desses pensamentos de medo, começar as lições, começar a colocar as lições de aprendizado. Então, por exemplo, essas aulas que eu estou dando, e eu vou colocar os vídeos na sequência, você pega e começa a assistir e começa a praticar essas aulas. Tá certo? E aí, com o tempo, com paciência, com calma, se respeitando, não exigindo de você perfeccionismo, não exigindo que você dirija como uma pessoa que tem prática, etc., como eu sempre falo, aos poucos você vai conseguir dominar a embreagem. E aí, seja ladeira, seja descida é um outro processo, tá? Nem entra nesse daqui. Mas, enfim, você treinando uma coisa de cada vez, você vai, no final, ter uma visão completa do processo de dirigir todinho. Tudo bem? E a gente também vai fazer uma mentalização, um exercício para a gente sair, deixar um pouco essa caixa do medo e ir para a caixa do aprendizado. Por que não pode dirigir com o pé na embreagem? Porque como é a embreagem que afasta e junta o câmbio no motor e faz o carro andar, fazer a transmissão, se você fica o tempo inteiro com o pé na embreagem, você está o tempo inteiro afastando a embreagem do motor. Ou seja, você está prejudicando a transmissão. É muito errado dirigir com o pé na embreagem, muito errado. Além de prejudicar a peça em si, porque você está fazendo com que ela trabalhe forçada, ela tem que trabalhar encostada, assim, você pisando, ela está sempre com uma folga, certo? Além de estragar a embreagem, é perigoso ainda, porque você tira a marcha. Não é erro, é vício. Porque você acha, o que as pessoas acham? Elas acham que a embreagem é a segurança do carro. Não, a segurança é o freio. Você devia andar com o pé no freio, não com o pé na embreagem. A embreagem é só para juntar e afastar o motor, juntar e afastar para entrar a marcha. É isso que ela faz.
ela engata e desengata a marcha, engata e desengata. Quem para o carro, a segurança do carro é o freio, não é a embreagem. Tudo bem? Gente, a visualização é um poder, é o nosso poder pessoal. Por incrível que pareça, a visualização é o nosso poder pessoal. Porque tudo que a gente consegue imaginar, a gente consegue criar. E por que eu digo isso? Porque tudo que foi criado, nada do que existe nesta Terra que foi criado, ó, celular, mouse, relógio, pulseira, caneta, tudo, passou pela imaginação. Nada existe sem ter passado pela imaginação. A imaginação é o começo de tudo. Então, vocês praticando a imaginação, praticando a visualização, vocês já vão estar criando essa caixinha, que todo mundo imaginou uma caixinha de aprendizado? Eu tenho certeza, a gente pensa em imagens. Então, quando eu falo assim, ó, caixinha do medo do lado, caixinha do aprendizado, então você já criou uma imagem da caixinha do aprendizado, certo? Você já está criando um novo caminho neural, uma nova possibilidade no seu cérebro, tá bom? E nessa caixinha do aprendizado, a gente vai fazer essa visualização, a gente também vai fortalecer esse aprendizado com a visualização. Nós vamos nos imaginar fazendo esse percurso aí. Então, eu quero que vocês respirem fundo agora, respirem fundo, relaxem, respira umas 3, 4 vezes, bem profundamente e, inclusive, enchendo o abdômen, tá? Não respira só pelo pulmão, não. Enche bem o abdômen lá embaixo, enche bem, respira bastante ar e solta com força também. Solta assim. Enche bastante e solta com força, tá bom? Que é para realmente vocês oxigenarem o cérebro e se concentrarem no que vocês estão fazendo, nesse momento presente. O grande problema é que as pessoas não vivem o presente, elas vivem no passado ou no futuro, ou vivem olhando para trás, se lamentando da vida, ou com ansiedade no futuro. E a vida acontece agora, neste momento. Então, neste momento, concentre-se na sua respiração. E vai sentindo a frequência de pensamentos, a quantidade de pensamentos diminuírem. Não preste atenção nos seus pensamentos, deixa para lá os pensamentos, você não é os seus pensamentos, tá bom? Presta atenção só na sua respiração e vai se acalmando. Vai sentindo se acalmar, a paz chegar, tá? Vai criando um ambiente de tranquilidade, paz mental, também de sossego, enfim, um ambiente bem agradável, bem aconchegante, tá bom? Isso tudo a gente faz pela respiração, tá? Agora você vai imaginar que você está se arrumando, para sair. E então você faz o que você costuma fazer, toma banho, penteia o cabelo, escolhe uma roupa bem legal, bem bonita, que você gosta, uma roupa, inclusive, que você guarda para as ocasiões especiais, porque esta é uma ocasião muito especial, então você vai pôr uma roupa muito especial, aí você vai pôr perfume, se maquiar, não vai se maquiar, enfim, faz como você costuma sair, mas se prepara muito bem, assim, sabe, assim, tenha prazer em fazer isso, sinta-se como se você estivesse indo para o dia mais importante da sua vida, para o momento mais importante da sua vida. Depois que você terminou de se arrumar, se olha no espelho e veja se você gosta do que você está vendo. Veja se não está faltando nada, se é assim que você quer sair, se é assim que você gostaria de viver todos os dias, inclusive, tá? Se esse é o seu estado ideal, tá bom? E dê um sorriso para você. Olhe nos olhos, olhe nos seus olhos e dê um sorriso e diga assim: este é o meu dia. Ou melhor, este é o nosso dia. Você está falando com você, são duas, né? Este é o nosso dia. Este é o nosso
momento. Dê um sorriso e agora você vai para a sala e você vai pegar a sua bolsa e você vai pegar a chave do seu carro. Ah, Olivia, eu não tenho carro, não importa, imagine que você tem. Imagine o carro que você deseja, tá? Na imaginação pode tudo. Não tem nenhum limite para a imaginação. Então, imagine você pegando a chave do carro que você deseja. Sinta a chave. Sinta o prazer de pegar a chave do seu carro. Agora você vai sair da sua casa e vai para a garagem, para a sua garagem, onde está o seu carro. Ok? Agora você vai acionar o controle do seu carro. Você vai abrir o seu carro. Imagine que é um controle remoto e você vai apertar, e vai fazer plim plim e você abriu a porta do seu carro. Você vai entrar no seu carro. Uau! Que emoção! Que emoção! Você está entrando no seu carro. É o carro que você ama, que você conhece, é seu amigo. Ele até parece que fala assim: oi, seja bem-vinda. Porque vocês são muito íntimos. Você se conhece, vocês são amigos. Você entende o seu carro, você conhece o seu carro e ele te entende, ele te conhece. Então, na hora que você entra, imediatamente a união se forma. Aí você dá partida, engata uma ré e sai da garagem. Do outro lado da rua, tem o seu vizinho. Aquele que fica olhando o que todo mundo faz na rua, sabe? Aquele que toma conta da rua. E ele vai acenar para você e dizer: nossa, que legal, você está dirigindo, que maravilha, olha, bom passeio, seja feliz, curte bastante esse passeio. E você vai dar um sorriso e vai acenar para ele também, e vai dizer muito obrigada, e vai sair com o seu carro. E aí você precisa ir para um lugar onde tem uma ladeira. E você está dirigindo e você chega na ladeira. E aí você vai fazer exatamente como eu te ensinei. Ok? Você vai parar o carro, você vai pisar no freio, na embreagem, vai engatar a marcha e vai soltar a embreagem devagar. Vai soltando, vai soltando. Imagina, sente você soltando a embreagem, o carro fazendo aquela tremidinha, aquela vibraçãozinha. Aí, quando ele aumentou a vibração, você para de soltar a embreagem, tira o pé do freio, pisa no acelerador, acelera um pouquinho e vai soltando a embreagem e o carro vai subindo suavemente, vai embora e você vai fazer seu passeio. E aí você vai imaginar indo para onde você deseja, fazendo o percurso que você sempre sonhou fazer, com confiança, com segurança, feliz, porque você é capaz. E quando você conseguir aí voltar, começa a mexer as suas mãos, seus pés, vai sentindo o seu corpo e vamos voltando aqui para o aqui e agora. É bom dirigir na imaginação? Lembre-se que aquilo que você pode imaginar, você pode fazer. Ah, isso é verdade. Porque tudo que aconteceu, tudo que foi criado, tudo que existe, passou pela imaginação. Então, você pode treinar a visualização, vai fortalecer a caixinha do aprendizado, a caixinha positiva
para que a caixinha negativa vá perdendo força cada vez mais. Vocês podem fazer isso a hora que vocês quiserem, com o que vocês quiserem. Vocês podem treinar o carro com a visualização, é muito bom, é muito gostoso. Faz a visualização antes, se acalma, porque você vê que delícia que é se acalmar? Faz toda a diferença você fazer essa visualização e você ficar nesse estado de tranquilidade. Isso já ajuda muito, você elimina esse medo que você está sentindo o tempo inteiro, muda a caixinha do medo para o aprendizado, não é isso? E aí fica mais fácil também. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Tchau, tchau.